Nós estamos hoje transmitindo o culto de domingo, né? O nosso culto de domingo à noite. Então, para que você se sinta como se estivesse no domingo à noite na igreja, eu vou continuar o tema que nós estávamos tratando e estudando. Nós estávamos estudando no domingo à noite, o que mesmo? As 28 crenças fundamentais. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre uma importante crença fundamental. A crença fundamental número 7, que é falando sobre a natureza do homem. É muita coisa para ser falada em pouco tempo. Estava dizendo ali o irmão Paulo, né? Fazer o possível para resumir, porque é muita coisa para falar em pouco tempo, ainda mais o pastor que não gosta de falar pouco, não é? Mas faremos o possível para tentar resumir este assunto em pouco tempo. O que temos a aprender sobre o homem? Como você se vê como ser humano? Como as pessoas lhe veem? E como é que Deus lhe vê? Acho que a gente precisa pensar nessas 3 perguntas, não é? Quem somos nós? Quem é o ser humano? Nunca houve um tempo em que o ser humano pudesse olhar para si mesmo e se achar até mais elevado do que Deus, do que nos últimos séculos da história da humanidade. Concordam comigo? O pós-modernismo prega que o homem pode todas as coisas, que não há limites para a capacidade humana. A tecnologia fez com que o ser humano, os avanços tecnológicos fizeram com que o ser humano se colocasse numa posição assim tão elevada, que às vezes até ele acha que não precisa de Deus. Não só os avanços tecnológicos, não é? Na realidade, a própria propensão para o pecado já faz com que o homem pense desta maneira. Porém, nesses últimos dias, o ser humano entendeu de uma maneira geral que diante da Covid-19 o ser humano é o quê? Nada. Diante dos problemas de violência e outros problemas que assolam a humanidade, o que é que o ser humano é? Nada. Na realidade, na palavra de Deus, em Isaías 40, tem ali alguns versos, o verso 15, o verso 17, o verso 22, que diz que diante da grandeza de Deus, num mundo cheio e coberto pelo pecado, o homem é menos do que nada. E eu fiquei pensando, o que quer dizer menos do que nada? É até difícil explicar isso, não é? Menos do que nada. E eu fico pensando, mas às vezes o ser humano se acha tudo. Mas diante da grandeza de Deus, ele é menos do que nada. Diz também que todas as nações, depois você lê em casa, o Salmo 40, verso 15, o verso 17, todas as nações, diante da grandeza de Deus, o mundo inteiro, é comparado a um pingo de água que cai de um balde. Meus amados, eu fiquei pensando nisso, eu disse, um pingo de água, e eu nesse pingo? Se o mundo inteiro é um pingo, eu no meio desse pingo, nada sou. Mas, esta é a visão do ser humano comparado à grandeza de Deus. Então, quando você começa a olhar o poder de Deus, a grandeza de Deus e o ser humano é isso, é menos do que nada. Você pode até observar na Bíblia que os homens que tiveram um encontro com Deus, algum deles disse assim, Senhor, eu estou tendo um encontro com o Senhor porque eu merecia realmente estar ouvindo a tua voz, porque eu não sou um pecador. Teve algum caso assim na Bíblia? Algum homem que ouviu a voz de Deus e disse assim, mas eu sou merecedor, né? Sou merecedor, eu não tenho pecado, que bom que eu estou ouvindo a sua voz. Não foi assim, não é? Isaías, quando ouviu a voz de Deus e viu a presença de Deus, o que ele disse? Eu sou um homem de lábios impuros, não é? O que foi que Moisés disse quando ele ouviu a voz de Deus falando lá no meio da sarça ardente? O próprio Cristo falando com ele. Ele disse o quê? Eu não sei falar, não é? Eu não sei nada. Não sei falar, não sei, chame outra pessoa.
que foi que Jeremias disse? Eu não passo de uma criança. E assim por diante, né? Eles se achavam pecadores, humanos, pecadores ilimitados. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre o ser humano? Muito bem. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu não vou ler, porque você já conhece muito na Bíblia. A imagem e semelhança de Deus, em que aspecto? No aspecto físico, que mais? No aspecto emocional e no aspecto espiritual. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem gente por aí que diz que o homem surgiu do macaco, coisas desse tipo, mas biblicamente falando, e a própria ciência também comprova, que o homem não teria como ser uma espécie em evolução com toda a estrutura maravilhosa pela qual o homem foi criado. Quando você lê ali o Salmo 139, né, o salmista ele olha e contempla, ele diz assim: de modo maravilhoso nós fomos formados, fomos criados. Então assim, é uma maravilha que por mais que se estude e se pesquise a respeito disso, o ser humano jamais vai conseguir entender em toda a sua completude a maravilha da criação, principalmente do ser humano. Como é que Deus nos criou da maneira como somos, com um organismo tão complexo, uma estrutura tão, maravilhosa, que o ser humano estuda, mas ainda não entende completamente, Não entende completamente. Por quê? Porque é algo maravilhoso demais. E isso não foi criado do nada, isso veio da criação de Deus. Isso veio da criação de Deus. Agora abra a sua Bíblia no Salmo 8, porque falando um pouquinho sobre a imagem e semelhança de Deus, no Salmo 8, versículo 3 até o versículo 5. Todos encontraram? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem, que dele te lembres? E o filho do homem, que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Aqui está dizendo que a lua, o sol e todas as obras que foram feitas pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, elas foram feitas para quem? Para quem que elas foram feitas? Para o homem. Este céu que você contempla, que é o chamado céu atmosférico, ele foi criado quando Deus fez o mundo em 6 dias, e ele fez o firmamento, é este céu. Você sabia que a palavra de Deus diz que este céu vai ser destruído? Este céu que nós contemplamos? Tem um texto na Bíblia que diz que este céu vai ser destruído. Qual é esse texto? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Diz que virá, entretanto, o Senhor como ladrão da noite, e os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os seus elementos se desfarão abrasados. Este céu tem 94 elementos. Por que não tem mais do que isso e nem tem menos? Deus criou este céu com esses 94 elementos, porque Ele sabia que o ser humano ia precisar dos 94. Para a manutenção da vida, para haver condições necessárias para o ser humano viver. Então Deus criou um céu para a humanidade. E quando eu olho para esse céu,
e que eu não sei quantas estrelas tem neste céu à noite. E nenhum ser humano, eu descobri que nenhum ser humano sabe quantas estrelas tem no céu, sabia? Os astrônomos, nenhum deles é ateu. Os astrólogos, sim, tem alguns que são. A maioria é. Mas os astrônomos, nenhum deles é ateu. Eles acreditam na existência de Deus. Porque quando eles olham para o céu, é o que o salmista diz. Quando eu contemplo o céu, eu digo assim, que maravilha, né? Mas eles não sabem dizer quantas estrelas tem no céu. E tudo isso foi criado para quem? Para o homem. E o que mais foi criado para o homem? Tudo. Os peixes, né? As aves. Deus criou o ambiente necessário para a manutenção da vida humana. E a obra-prima da criação foi o homem. E quando Deus criou o homem e a mulher, Deus ainda instituiu mais duas coisas importantes para o homem. Já não bastava Deus ter criado tudo para o homem, frutos, né, verduras, animais, os peixes, as aves. Deus ainda disse assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer o quê? Uma adjuntora que lhe seja idônea. Aí Deus cria Eva e Deus cria o casamento. Nunca diga assim, não, meu casamento não presta. Como é que você está dizendo que o casamento não presta? Então você está dizendo que Deus não presta, porque foi Ele quem fez, não é? Deus é quem fez o casamento. E Deus também fez o que mais? Deus 6 dias fez todas as coisas, e no 7º, descansou. Então Deus criou o sábado por causa de quem? E tem até um verso na Bíblia que diz isso, não é? Marcos 2, 27, 28. Quem é mais importante, o homem ou o sábado, né? A gente faz essa pergunta e a resposta está lá, na palavra de Deus. Marcos 2, 27, 28 diz que o sábado foi feito por causa do homem. Então, quem é mais importante? O homem. Mas o sábado foi feito para o encontro do ser humano com o Criador. A criatura vai se encontrar com o Criador e reconhecer que Ele fez todas as coisas e que Ele nos mantém. Então, Deus já sabia que o pecado ia entrar no mundo, mas após o pecado Ele disse, vocês vão continuar me adorando. E uma das maneiras de vocês me adorarem é 6 dias faça a sua obra e lembre-se de mim. Mas no 7º dia, esse dia não é seu, esse dia é meu. E você vai dedicar esse dia para celebrar o aniversário da criação. Amém? Aí, diante de tudo isso, qual é a pergunta que nós lemos aqui no Salmo? O que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem? O homem não é nada diante da grandeza de Deus. Mas aqui diz no verso 5, fizeste-lhe, no entanto, um pouquinho menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Os anjos também foram criados por Deus? Sim ou não? Sim. E qual é a diferença entre os anjos e os homens? Deus criou os homens para que depois do teste de fidelidade a Deus, o ser humano pudesse, assim como os anjos, viver eternamente na presença do Senhor. Porém, o homem caiu em pecado. E antes do ser humano cair em pecado, lá no céu, a terça parte dos anjos também seguiu um anjo que caiu em pecado. Nós conhecemos a história, não é? Lúcifer, e aí veio a terça parte dos anjos. Mas o pecado entrou nessa terra. E foi terrível, e é terrível, são terríveis os efeitos do pecado. Deus fez tudo muito bom. Diz que Deus olhava assim, né? Cada dia da criação, e Ele disse, eis que tudo é muito bom. Muito bom. Eu não vejo nada ruim ali, irmãos. Mas não tem mesmo, não é? Como é que pode ter? Mas depois, o pecado entrou. E a imagem e semelhança de Deus no homem ficou como depois do pecado? Ainda hoje você é a imagem e semelhança de Deus? O que vocês acham? Ainda temos a imagem e semelhança de Deus em nós hoje, após o pecado?
ainda temos de maneira bem pálida, de maneira bem pequena. A imagem e semelhança de Deus no aspecto moral, no aspecto espiritual, essa nós não temos. A imagem e semelhança de Deus, em que aspecto nós temos? Um pouquinho, vamos dizer assim, gramas, né? Comparado à grandeza de Deus, ainda na questão física. Mas quando Adão, bem mais alto do que nós, ressuscitar, ele vai olhar para nós e vai dizer assim: mas o pecado causou uma desgraça muito grande na terra. Que olha aqui os meus descendentes, não é? Olha que coisa. Então, realmente, o pecado foi terrível. E o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Salmo 14. Salmo 14, verso 2. Salmo 14, verso 1 em diante. Posso ler? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se, praticam abominações, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. Aqui está a condição do ser humano. Após a entrada do pecado, o ser humano se esqueceu de Deus. Aqui diz que Deus olha do céu para os homens, e ele diz o quê? Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Não há nenhum sequer que busque a Deus. Alguém disse assim: ah, pastor, então quer dizer que quando Deus olhou para a terra, nesse dia que Deus olhou, não tinha ninguém preparado para morar com Ele eternamente. Não tinha ninguém preparado para ir para o céu. É assim? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que o salmista Davi está dizendo, que Davi está dizendo aqui é que não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha os vestígios do pecado, que não tenha a natureza do pecado, que não tenha a propensão para pecar, a tendência para pecar. Alguns, ao longo do meu ministério, têm dito assim: ah, pastor, mas nem todos os seres humanos que passaram por essa terra têm registro dos seus pecados na Bíblia. Por exemplo, Enoque, a Bíblia não diz que ele pecou. A Bíblia não diz que Daniel pecou. A Bíblia não fala sobre o pecado de José. O fato da Bíblia não falar no pecado específico deles não quer dizer que eles não pecaram. Então eles pecaram sem dúvida, porque ninguém viveu nessa terra que não tenha cometido o quê? Pecado. Então, é nessa condição que Deus disse assim: eu olhei e não havia um justo sequer. Pelas nossas forças, quem é justo? Ninguém. Pelas nossas forças, quem é que é forte? Ninguém. Não há um sequer que busque a Deus. Pecado não é o que você faz. Pecado está nas ações, mas também está em quê? Nos pensamentos. Pecado é a essência humana do que você é. Você peca e sente a necessidade de pecar, e eu também, como sentimos a necessidade de comer, de beber, entende? De outras coisas naturais. Então o pecado é natural para nós. Sabe o que é difícil para nós? É buscar a Deus, como está dizendo aqui o verso. Sabe o que é difícil para nós? Sair de casa para vir para a igreja num período como esse, por exemplo. Não é? E até se não tivesse esse período de Covid, já não seria fácil também. Sabe o que é difícil para nós? Acordar pela manhã e começar o dia fazendo culto com a família. É difícil, é ou não é? É difícil para nós orar todos os dias,
ler a Bíblia, cantar, dar um estudo bíblico, falar de Cristo para os outros. Isso é difícil, mas pecar é fácil. Mas a palavra de Deus diz, e nós lemos, leia comigo, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Todos encontraram? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Posso ler? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Amém? Que Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E no verso 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aqui está dizendo que o ser humano é pecador, mas para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras de quem? Do diabo. E sabe o que é que eu mais gosto em Jesus? É que lá em Lucas, no capítulo 15, e outros textos da Bíblia, diz que Jesus, quando ele estava aqui na terra, sabe com quem é que ele mais gostava de estar? Sabe com quem é que ele mais gostava de conversar? Com os pecadores. É isso mesmo ou não? Jesus, ele gostava de estar com os pecadores. Até com aqueles que não se achavam pecadores. Esses deram mais trabalho para Jesus. Porque eles não se achavam pecadores. Mas os que se achavam pecadores e indignos da presença dele, esse ele ficava mais feliz ainda de estar, porque eles ouviam a sua voz, amém? Ele sentava-se com as prostitutas, não é assim? Está escrito? Ele sentava com aquela mulher que adulterou, ia até a casa dela, não é? Maria Madalena. Ele sentava-se com os publicanos, os cobradores de impostos. Naquele tempo já existia corrupção, né? Já existia corrupção. Ninguém falava nessas palavras que tem hoje, mas a corrupção já existia. E ele assentava-se com essas pessoas, e ele veio para salvá-las, amém? São Lucas 19, verso 10, diz que ele veio buscar e salvar quem? Perdido. E em Lucas capítulo 15, verso 7, diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não é que eles não necessitam, é que eles não demonstram o quê? A necessidade. O publicano na parábola de Jesus, lá ajoelhado no templo, Senhor, ser propício de mim, pecador, eu não estou nem digno de estar aqui. E ele disse, essa oração eu ouvi, porque ele se sente um pecador. Jesus ama pecadores. Eu me alegro com isso, sabe, meus amados? Porque se Jesus não amasse pecadores, como é que eu iria para o céu? Porque eu sou pecador, não é? Se Jesus não gostasse de estar com pecadores, que esperança teria para mim e para ti? Nenhuma esperança. Mas ele ama pecadores. Para isso veio o Filho do Homem, para salvar o perdido, amém? Para destruir as obras do diabo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. E depois que Jesus veio, o que aconteceu? Nós acabamos de ler aqui. Continuamos sendo pecadores, nós nascemos no reino do pecado. Aí Jesus vem e nos apresenta a sua palavra, a sua pessoa, a sua graça. Aí nós saímos do reino do pecado, passamos para o reino da graça. Continuamos pecando? Sim. Um dia um jovem me perguntou quando foi ser batizado, pastor, a partir de hoje eu não vou pecar mais, né? Eu estou sendo batizado, pronto, acabou os meus pecados. Eu disse, bom seria, meu querido, se assim fosse. Mas não é assim. Você vai continuar pecando. Porém, quando você pecar, você já sabe quem é que vai lhe defender.
é o seu advogado, que é Jesus. É o nosso advogado. Vá a Ele. E Ele vai, com certeza, perdoar o seu pecado. Porque para isso se manifestou Jesus, para nos perdoar. Aqui no verso 9 diz assim: o que é nascido de Deus, que batizou-se, que deixou o Espírito Santo entrar no seu coração, ou que está estudando a palavra de Deus, ainda não é batizado, mas já deixa Cristo entrar na sua vida e fazer a sua obra, ele não vive na prática do pecado. Ele continua sendo pecador, a natureza pecaminosa, mas ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque quando ele sente vontade de pecar, o que ele faz? Ele corre para os braços de quem pode lhe salvar: Jesus. E aí, quando ele corre para os braços de Jesus, Jesus vai lhe livrando do mal. A oração do Pai Nosso fala isso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação vem. É como um telefone que está tocando. Se você atender, né? A tentação vem. Mas nós não podemos ser livrados da tentação, mas podemos ser livrados do mal. Em 1 Coríntios 10:13, chega a dizer que até a tentação que vem para você e para mim, Deus só permite aquela que você pode suportar. Amém por isso? Não é assim que está escrito? A tentação que você pode suportar, Deus permite que venha. Aquela outra que você não suporta, aí a gente fica comparando. Mas fulano caiu nessa tentação, pois se fosse eu, não caía. Não fale isso não, meu querido. Não fale isso não. Porque enquanto você está falando isso, Satanás já está preparando uma para você. Misericórdia. Então você tem que dizer o quê? Pela graça de Deus, eu não cairei. E aqui está dizendo que o que permanece na vida dessa pessoa é a divina semente, porque ele é nascido de Deus. E como é essa divina semente? É a presença de Jesus no nosso coração. É o estudo da palavra de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse assim: comam a minha carne e bebam o meu sangue. Mas como isso? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, se vocês se alimentarem da minha palavra, vocês vão estar com a minha presença no seu coração. E aí o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha como a Bíblia vai, né? Se completando. Com a palavra de Deus, com a presença de Jesus no meu coração, eu não vou pecar, eu não vou cair. Eu quero concluir pedindo para você abrir a sua Bíblia agora em Miqueias, capítulo 7, versículos 7 e 8. Esse tema é longo e tem muitas coisas, mas eu quero ler esse verso para a gente concluir aqui a mensagem de hoje. Miqueias capítulo 7. Esse verso que nós vamos ler agora é só para pecadores, viu, irmãos? Então é para mim, né? É para todos nós, né? Miqueias 7, verso 8, fala de um pecador, e Miqueias 7, verso 7, fala de um pecador restaurado por Deus. Miqueias 7, verso 8 diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Amém? E o verso 7, eu, porém, olharei para quem? Para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus faz o quê? Me ouvirá. Amém? Para quem é que eu tenho que olhar? Para mim? Não. Eu tenho que olhar para quê? Para o meu pecado? Não. Eu tenho que olhar para os defeitos dos outros? Não. Toda pessoa que vai se batizar, eu digo, sempre que eu tenho oportunidade, e graças a Deus quase sempre eu tenho, eu digo: não olhe para as pessoas. Olhe para quem? Para Jesus. Porque as pessoas são falhas, mas Jesus não falha. Amém? Olhe para o Senhor e espere no Deus da sua salvação, e Deus vai lhe ouvir. Ainda que você esteja em meio às trevas. Como assim em meio às trevas? Eu vejo assim, uma pessoa numa casa, ela quer buscar a Deus, mas tem outros parentes que não querem. Tem outras pessoas que convivem naquela mesma casa que não querem. É ou não é?
Às vezes no trabalho aquela pessoa está ali procurando fazer a vontade de Deus, mas vem a tentação para ela fazer algo que desagrade a Deus. E só ele naquele trabalho procura buscar Deus. Às vezes na faculdade, está lá o professor dando aula e diz assim, para todo mundo, vamos fazer agora uma meditação transcendental. E aí o jovem fica ali no meio, como Ananias, Misael e Azarias, no meio daquele fogo, né? E não pode adorar os outros deuses. E aí? E aí está dizendo aqui, que eu olharei para o Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. E Ele vai me ouvir, e Ele vai me atender. Nunca se demore nos seus pecados. Se demore na graça de Jesus que pode lhe salvar. Nunca se demore em pensar o quanto você é pecador. Você precisa entender que é um pecador, e eu também. Mas corra para os braços de Jesus, porque Satanás coloca na sua mente assim, você é pecador e nunca vai deixar de pecar. Você está na igreja, está tentando, mas você não vai conseguir não. Outros já tentaram e não conseguiram. Nunca pense assim. Pense que se você está aqui, é porque Jesus quer lhe levar para a mansão celestial que Ele está preparando para você. Se você está aqui, é porque Ele está lhe preparando para você abraçá-lo quando Ele voltar. E você vai viver eternamente ao lado dEle. Que Deus lhe abençoe, que Deus me abençoe. Que eu e você, que nascemos no reino do pecado, estamos no reino da graça, mas ainda com a natureza pecaminosa, nós possamos estar no reino da glória. Quando Jesus voltar, vamos abraçá-lo e viver com Ele para sempre, sem pecado, sem maldade. E o lugar dos anjos maus que caíram com Satanás vai ser ocupado por aqueles justos vivos que viverem nessa terra e que vão morar no céu. E também os que morreram, né? E ressuscitarão. E nós vamos ocupar o lugar desses anjos maus e vamos viver ao lado de Jesus para sempre. Amém? Quem quer se preparar para esse dia? E pedir a Deus o perdão dos seus pecados, eu também, que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos cantar agora uma música especial. É um hino do nosso inário, Infinita Graça. Esse hino fala que somos pecadores, mas esse hino fala também que a graça de Jesus vem para perdoar o nosso pecado. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus. Conforme a tua infinita graça, Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor.
Amém? Oremos ao nosso maravilhoso Deus. Excelso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, faz e fará por cada um de nós. O Senhor morreu por nós, mesmo sendo pecadores. E quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos que todos somos iguais, independentemente da raça, da cor, do status, do poder aquisitivo. Somos todos pecadores que precisamos muito do Senhor. Precisamos do Senhor para nos salvar e nos dar a vida eterna. E nesta noite, Senhor, nós reconhecemos que a nossa luta é grande, a nossa luta para não pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa tendência é para o pecado. Mas nós lemos na Tua palavra que o Senhor já passou por essa terra, e o Senhor foi tentado muito mais do que nós, mas o Senhor venceu, porque a cada tentação que vinha para o Senhor dizia assim: está escrito. E através da palavra de Deus no seu coração, o Senhor venceu. Através da presença de Deus, através da oração, nós sabemos que nós também podemos vencer. E nesta noite, Senhor, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos dê a cada dia, quando nós acordarmos pela manhã, vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de vir à igreja, vontade de adorar o Senhor, vontade de falar ao Senhor para o nosso próximo. Porque quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós abrimos a Tua palavra, mesmo sendo fracos, o Senhor nos fortalece e nos dá forças para vencermos o eu, vencermos o pecado e nos aproximarmos do Senhor e da vida eterna. Nos abençoa, Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui na igreja e os que estão em casa agora, assistindo a essa transmissão. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e cubra a nossa vida com a Tua presença e com Teu amor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos que estão aqui na igreja, que Deus abençoe você que está em casa também, que Deus continue dirigindo a sua vida cada vez mais. Um abraço a todos, que o Senhor nos abençoe.